Hello, alma bonita, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero falar com vocês uma coisa muito importante. Se você nasceu em uma família de narcisistas, você precisa entender uma verdade fundamental, que você perdeu a capacidade de sonhar. Talvez você lembre de frases assim como eu lembro essas frases. Então, isso não é pro seu bico, você não leva jeito pra isso não é pra você. Vai sonhando, não pense alto demais, você sonha muito, você vai se decepcionar com esses sonhos exagerados que você tem. Quem você pensa que é pra querer isso? Eu não sei se você já observou, mas cada uma dessas frases, às vezes até assim de falar, né? Eu tô observando tanto que é pesado falar isso, mas cada uma dessas frases, elas caíram como se fosse uma pedra em cima da sua essência, em cima dos seus sonhos. E cada vez que você ouvia, né, cada vez que as pessoas falavam isso pra você, isso foi esmagando o seu impulso natural de acreditar no futuro, acreditar que você pode sonhar sim e também de criar coisas novas na sua vida. E tudo isso acontece porque você perdeu a sua capacidade de sonhar. Não quer dizer que é uma coisa que vai ser eterna. Pode ser temporariamente, sim. E você perdeu a sua capacidade de sonhar não porque ela deixou de existir, por isso que é temporário, mas sim porque ela foi sufocada por tanto tempo ficar ouvindo esse tipo de frase. Ela foi sufocada, ela foi enterrada, ela foi podada, ela foi anulada sob várias camadas de dor, de manipulação e de críticas, muitas vezes infundadas ou então baseadas apenas na realidade que existia na cabeça das pessoas que te falavam isso, que muitas vezes são os nossos pais, às vezes são os nossos tios, os nossos avós, as pessoas na escola. Isso não é verdade. Uma coisa muito importante que você precisa entender é que essa incapacidade, ela não é sua. A incapacidade é das pessoas que não conseguiram fazer e pelo fato delas não terem conseguido, elas acreditam que você também não consegue, ou que você não pode. Ou que se você conseguir, se você tentar e conseguir, elas vão perder o controle sobre você. A incapacidade é deles, a incapacidade não é sua. A incapacidade é dos narcisistas que projetaram lançar essas inseguranças, essas incapacidades em cima de você. O medo que eles têm da abundância, de não ter mais coisa para eles. A crença cega que eles têm na escassez, que tudo vai acabar, que todo dia é o fim do mundo, que se uma coisa acontece, ela vai acontecer para sempre, porque os narcisistas, eles não suportam ver a liberdade das outras pessoas, muito menos dos parentes, das pessoas ali que são próximas deles, porque a liberdade ameaça o controle. Por isso que é tão necessário, na cabeça louca e distorcida deles, que a gente fique sempre presa ali naquele padrão, vivendo aquela vida ali, assim, que de certa forma, na cabeça deles, aquilo ali é o seguro, é o que funciona, é o que vai dar certo. E aí, é por isso que eles vão construindo, né, essas prisões invisíveis e vão colocando a gente ali dentro daquele cárcere, né? São prisões que são feitas de crenças. As crenças limitantes que eles têm e vão passando de geração para geração. Só que agora você vai quebrar esse ciclo, você não vai mais fazer parte disso. Isso vai irritar muita gente. Mesmo que você tenha ouvido frases como você não merece nada melhor, precisa ser realista, essas frases, elas não são verdades, elas são sementes envenenadas que os narcisistas vão colocando nas nossas cabeças. Elas são plantadas na gente, né? Para que você comece a duvidar da sua própria força e da sua própria capacidade. O fato é que eles tentaram limitar você, mas não significa que você precisa aceitar e que você precisa ser limitado. Não é porque eles disseram que você tem que fazer isso. Quando aquela voz dentro de você sussurrar, você não merece, você vai contra-argumentar com a voz calma e firme, porque a assertividade é importante. Inclusive,
Se você quiser saber como lidar com ele, os narcisistas, eu escrevi um livro que chama O Resgate da Manipulação, que o livro vai passar por todas as fases, desde a infância até a vida adulta, desde quando você convive, tem o desprazer de conviver com narcisistas em casa, porque é bem diferente de conviver com outras pessoas. Desde quando você convive com narcisistas na escola, seja na coordenação, colegas de sala, quando você convive com narcisistas em amizades, no trabalho, na faculdade, e relacionamentos amorosos também. E o livro vai te dar uma série de ferramentas, é um guia mesmo, né, que auxiliar e te dá uma série de ferramentas para você lidar com todas essas situações, para você se libertar de todas essas crenças invisíveis, essas amarras, esse cárcere que eles tentaram colocar a gente. O link tá aqui embaixo e você pode adquirir o livro por lá. Quando uma voz disser para você, você não consegue, você vai responder: eu sou um sobrevivente. Eu sobrevivi às coisas mais difíceis, que é ser negado o básico, ser negado amor, ser negado carinho, ser negado banho, ser negado comida, enfim, né? Todas as situações pelas quais pessoas que já tiveram que conviver com narcisistas sabem que a gente passa. Se eu sobrevivo impossível, é claro que eu consigo aprender uma coisa nova. É claro que eu consigo fazer uma coisa diferente. É claro que eu consigo tentar e conquistar coisas diferentes. Sempre quando essa voz conversar na sua cabeça, você vai contra-argumentar. E se continuar, né, porque sempre vai vir uma frase ou outra, como eu disse, lá no livro tem um capítulo específico falando sobre isso, né, sobre a perca da capacidade de sonhar. As vozes vão, aos poucos, elas vão sumindo. A narrativa que foi sendo colocada na nossa cabeça, ela não sai de uma hora para outra. Então, precisa que você continue conversando, fazendo essa contra-argumentação e mantendo esse diálogo com você, para que você vá quebrando essas crenças limitantes que foram impostas na sua cabeça, na sua mente. Quando vier um eco também, você não pertence a lugar nenhum, você é uma perdida, você é uma sozinha, você vai responder que você pertence sim, que você pertence a si mesma, e que quando você conecta com si mesma, com sua essência, você consegue fazer coisas incríveis e maravilhosas e tudo pode mudar. Cada vez que você faz isso, você vai... É como se você fosse aos poucos regando uma árvore que estava ali seca. Inicialmente vai parecer que não aconteceu nada. No decorrer do tempo, você vai observar que ela vai começar a ficar mais viva, que ela começa a dar umas folhas, que ela começa a crescer. E aos poucos você continua fazendo sempre esse diálogo. Você tem sempre que ir contra-argumentando as crenças que vão vindo, que vão aparecendo para você. Conforme você for, como na metáfora da árvore, conforme você for continuando contra-argumentando as narrativas que vão aparecendo na sua cabeça, vai acontecer a mesma coisa que acontece com uma planta, com uma árvore. Aos pouquinhos, a sua vida vai reaparecendo. Aos pouquinhos, seus sonhos vão retornando. Você vai descobrindo coisas que você gostava de fazer, principalmente quando você teve que conviver com narcisistas na infância. Você vai descobrindo coisas que você gostava de fazer, que você foi parando de fazer, justamente porque eles falavam que você não era capaz, que você não podia, que você estava viajando, enfim, todo aquele diálogo horroroso que eles costumam fazer, né? As críticas destrutivas que eles costumavam fazer na sua cabeça. Tem uma outra metáfora que eu gosto bastante, que é a da árvore, mas na árvore que está crescendo, a que você acabou de plantar. Você pega lá uma muda, né, de uma árvore, e aí você coloca ela no vaso. E aí, conforme ela vai crescendo, você pega e vai cortando. É a mesma coisa que acontece com a criança. A criança vai tendo sonhos, vai fazendo perguntas para os pais, para os parentes, enfim, né, dependendo do cuidador com quem a criança vive. E aí eles vão lá e cortam com a crítica destrutiva, né? Ai, você não dá conta. Ai, você é medrosa. Ai, você é preguiçosa. Ai, você não tem coragem. Cada crítica dessa vai podando os seus sonhos, né? E aí isso impede a criança de acreditar que ela pode sonhar, que ela pode fazer coisas diferentes do que é habitual ser feito, do que ela faz geralmente. Porque ali, na hora que eles estão fazendo essas críticas, cada galho, cada sonho,
cada desejo, cada curiosidade, que seriam, né, fazendo analogia com a árvore, seriam os galhos que estariam crescendo e indo para o céu, eles estão sendo cortados. Então, assim, não tem como, essa árvore não vai crescer. Essa árvore vai achar que fica só ali daquele jeito, daquele tamanho. Ela está sendo podada, ela está sendo reduzida. Foi a mesma coisa que eles fizeram com os seus sonhos. Porque se cada vez que você, quando era criança, tentava fazer uma coisa diferente, você foi podado, vai acontecer a mesma coisa que acontece com a árvore. Ela vai ficar pequena e torta, porque ela nunca vai se desenvolver. Ela tinha um potencial muito grande de ser muito maior, mas ela nunca vai conseguir se desenvolver porque ela foi cortada, ela foi impedida, ela foi controlada para não crescer, para continuar sempre pequena, às vezes até torta, enfim, vai ficar ali do mesmo jeito. E foi exatamente isso que as críticas exageradas que você recebeu quando era criança fizeram com você. Elas te podaram, elas cortaram os seus galhos, elas cortaram a sua capacidade de sonhar. Mas quando você começa a regar a árvore, por mais que ela esteja torta, desalinhada, sem folha, ela vai começar a reviver, ela vai começar a brotar novamente. Que é o que você que está assistindo esse vídeo, que vai adquirir o meu livro, também pode fazer por você. Que lá você vai ter várias fórmulas, várias opções, várias alternativas, checklist para te auxiliar. Todo tipo de narrativa que eles tentaram colocar na sua cabeça. Primeira coisa que você precisa fazer é aceitar, isso aqui realmente precisa, aceitar que você passou por essa situação, mas não para se resignar, mas para reconhecer que aquelas crenças não nasceram com você, elas não são você, elas foram implantadas na sua cabeça desde quando você era criança. E reconhecer isso vai fazer você se libertar da culpa, porque às vezes a gente fica pensando que a gente não está desenvolvendo o nosso potencial, que a gente não é criativo, que a gente não sonha, porque a gente foi levado a acreditar que a gente não podia fazer isso. E não porque você é demais, ou você é sensível demais, ou você enfim, todas as narrativas que eles falam. Você não era nada disso, você só era uma criança comum tentando se desenvolver todo o potencial, toda aquela criatividade que você tinha, mas você foi impedido. As crianças, elas deveriam, né, ter o direito de se desenvolver plenamente, né, acreditar que existem infinitas possibilidades, que o mundo é imenso, que você pode sonhar sim, que através dos sonhos a gente cria coisas incríveis, mas não foi o que aconteceu com você. E aceitar isso é o passo principal. Porque a partir da aceitação, você vai começar a entender que agora você pode fazer diferente. E o segundo passo é permitir que você sonhe de novo. Que você não precisa viver com o mínimo. Você não precisa viver naquela escada de Maslow lá de baixo, de necessidades básicas. Você pode querer uma coisa diferente. Você não precisa usar sapato usado dos outros. Você pode comprar um sapato novo para você, que é uma coisa muito simples, mas que eu já vi no consultório que tem muita gente que tem essa crença, né? Que ela só pode usar alguma coisa se ela ganhar, ela não pode comprar para ela. É uma coisa simples, mas que você pode sim, que é um sonho, você quer uma coisa X, uma coisa Y, comer em tal lugar. Você pode sonhar sim. No começo pode ser pequeno, como por exemplo comprar um sapato, mudar a decoração do quarto, fazer um curso que você nunca pensou na vida, como por exemplo, você foi forçada a fazer um curso X, aí você sempre quis desde pequena aprender a desenhar, por exemplo, que geralmente são coisas que crianças gostam, né? Você pode fazer um curso para aprender a desenhar, você pode aprender a desenhar com vídeos no YouTube, no TikTok, no Instagram, enfim, whatever. Aprender a bordar, aprender a costurar. Você pode fazer um curso e aprender algo novo. Não importa o tamanho do sonho. O que importa é você se permitir fazer uma coisa diferente e que foi dita para você que você não podia fazer, que você não era capaz. Aos poucos, como eu disse, é o mesmo processo da árvore, aos poucos você vai se reconectando com a sua força criativa. Essas crenças, elas vão minando a criatividade, porque quem não sonha, quem não imagina, vai fazendo sempre o mesmo e perde a capacidade de criar coisas diferentes, vai perdendo a criatividade. O que a gente precisa lembrar é que
Tudo que existe hoje partiu dos sonhos e da imaginação das pessoas, como, por exemplo, livros, esse vídeo que eu tô gravando aqui para vocês, filmes, séries, prédios, carros, avião, barco, enfim, viagem espacial, tudo existe porque teve uma criatura, um ser humano que sonhou com aquilo, imaginou e pôs no papel e deu um jeito de fazer. Se todo mundo tivesse criado por esse tipo de pessoa, não existiria nada hoje, né? A pessoa não poderia falar assim, nossa, imagina se eu fosse para Marte. Tem uma história aí que daqui a uns tempos a gente vai conseguir ir. Então, assim, essa pessoa, se ela tivesse sido criada por narcisistas, provavelmente ela não conseguiria fazer isso, porque ela ia ter sido impedida de sonhar, ela ia ter sido impedida de imaginar que uma coisa dessa pode fazer. Celular, computador, tudo nasceu primeiro de um sonho. A pessoa teve um sonho. Imagina se eu colocasse num aparelho só, telefone, som, música, e esse aparelho pudesse tirar foto, e aí não ia ter que carregar aquele tanto de trambolho que a gente tinha que carregar antigamente, o tanto que ia ser legal. E aí surgiu o smartphone, porque aquela pessoa lá teve coragem, né? No caso, Steve Jobs teve coragem de sonhar, criar, foi atrás de patrocínio e estamos aí, né? Já vai sair, parece que o 17, o iPhone no caso. Então, tudo isso existe porque teve uma pessoa que teve coragem de imaginar, de sonhar e de colocar o sonho dela em prática. Você, quando começar a fazer isso, pelo fato de ter vivido tanto tempo com essas crenças, vai ter resistência, né? Vai ter as vozes falando ali pra você que é perigoso, que é inútil, que é impossível, que você não dá conta, whatever, todas as coisas. Mas a cada vez que você sonha, essas vozes e contra-argumenta as vozes, elas vão perdendo força. E conforme você for praticando, com o tempo elas simplesmente não vão mais existir. Não vai ficar mais falando na sua cabeça. Porque a sua voz verdadeira, ela vai ganhar espaço. Você vai lembrar, nossa, mas eu dei conta de fazer tal coisa. Então, acho que isso aqui é muito mais fácil. Eu acho que eu dou conta de fazer isso aqui sim. Você começa também a acreditar e a confiar mais em você. E, consecutivamente, sua autoestima também aumenta. E aumenta muito. Porque a nossa vida, ela não precisa ser uma repetição da nossa infância, né? A gente não precisa ficar repetindo os padrões que a gente foi ensinado, né? Não precisa seguir acreditando nas crenças de escassez, de insegurança que a gente aprendeu quando a gente era criança. O passado não precisa ser o seu destino. Você já sobreviveu a coisas muito piores. Já viveu em uma casa onde o amor era condicional, onde o silêncio era uma forma de castigo, onde desprezo era o cotidiano, como se você fosse invisível. E agora, um pensamento é que nada no futuro pode ser mais cruel do que isso, porque você não tinha nem repertório para lidar com tudo isso que você teve que ouvir. Se permitir sonhar é o primeiro tijolo dessa nova vida que você está construindo para você. Não é que você está negando que a dor existiu ou que a dor exista. Você está apenas escolhendo ter uma percepção diferente a partir das coisas que você ouviu, a partir das coisas que você viveu. Você vai começar a transformar tudo que aconteceu com você em combustível para que você consiga fazer o que você quer fazer de verdade, ao invés de ficar apenas reagindo ao que você já fez ou que já aconteceu com você. Depois que você começar a colocar isso em prática, você vai conseguir olhar para trás e dizer, eles tentaram me quebrar, mas eles não conseguiram. Porque eu sou uma sobrevivente, eu sobrevivi a tudo que aconteceu comigo. E eu posso sim sonhar com coisas diferentes e coisas melhores do que eu já vivi ou que eu tenho hoje. E que isso é o que muda
tudo. Já estamos chegando aqui na nossa reta final do nosso vídeo. Sonhar não é só imaginar coisas bonitas. É uma parte da recuperação da sua identidade de pessoa criativa. Você dando espaço para a sua essência se manifestar. É provar para você mesmo que você é a única pessoa que precisa ter essa comprovação, é que você não é só um sobrevivente. Que você também é uma criadora, um criador da sua realidade, da vida que você quer viver, independente das narrativas que você foi obrigada a ouvir. E talvez esse seja o maior presente que você pode te dar, porque recuperando isso, você vai recuperar uma parte muito essencial de você, que é a sua essência, que é a sua capacidade de criação, que é a sua capacidade de sonhar, que é a sua autoconfiança, a sua autoestima. Tudo isso muda quando você se permite voltar a sonhar. E principalmente provar que, apesar de tudo que aconteceu com você, você não vai ser só mais um sobrevivente, você vai ser um vivente, você vai ser uma pessoa que vive. Porque sobreviver é muito bom, é mínimo. Viver é infinitamente maior do que sobreviver. Se você gostou desse vídeo e acha que você conhece mais gente que já passou por essa situação de que não podia sonhar com nada, manda esse vídeo para a pessoa, curte, comenta. E uma outra coisa, se você teve que conviver com narcisistas na sua vida, na sua infância, no seu trabalho, no seu relacionamento, na faculdade, na escola, eu te indico que você leia, né, o meu livro, que é O Resgate da Manipulação. O link tá aqui em algum lugar da página, provavelmente nos comentários ou na bio, porque ele vai te ajudar a se resgatar de toda essa situação que, infelizmente, a gente teve que passar, mas que agora a gente decide que vai fazer diferente, que nós somos muito maiores do que isso. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, quiser deixar aqui nos comentários, eu vou dar um jeito de ler e vou responder também para vocês. E te vejo no próximo vídeo. Um beijo, alma bonita, e até lá!